Dívidas no cartão de crédito. 9 dicas para você se livrar das dívidas no cartão de crédito. Muito prazer, eu sou o Luiz Felipe, eu sou especialista em finanças e investimentos e estou aqui para conversar com você sobre esse assunto super importante que são as dívidas no cartão de crédito e como você utilizar ele da melhor maneira para você não cair em nenhuma enrascada. O cartão de crédito, ele é uma das melhores ferramentas que você pode utilizar para fazer o gerenciamento das suas despesas. Porém, se você não utiliza da maneira correta, ele pode ser um grande vilão e acabar com todo o seu jogo. Você sabia que 88% de todas as dívidas contraídas no ano passado foram referentes a cartão de crédito? Isso se dá muito pela maneira como você utiliza o seu cartão de crédito, se é da maneira correta ou se você pode estar caindo numa enrascada. Então, vamos lá. Utilizar o cartão de crédito da maneira correta é sempre o ponto-chave para você ter as suas finanças de uma maneira mais equilibrada. E aí seguem algumas dicas. Dica número 1. Organize as suas finanças. Um dos pontos principais que você tem é saber organizar suas finanças e dividir ela em alguns setores, que seriam as despesas fixas, que a gente vai falar que são aquelas despesas que nunca mudam de valor. Por exemplo, um valor de aluguel, ou um valor de IPTU, ou também um valor da prestação do seu carro. Então a gente pode considerar isso como despesas fixas. Despesas semivariáveis são aquelas que são fixas, porém elas variam. Como assim, Luiz Felipe? São aquelas despesas em que você tem que pagar todo mês, mas ela pode vir mais alta ou mais baixa, dependendo da sua utilização. Por exemplo, conta de luz, conta de água, supermercado e por aí vai. E as despesas variáveis, que são aquelas despesas onde ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a minha frequência. Por exemplo, sair para um restaurante, fazer uma viagem e muito mais. Dica número 2. Reduzir os seus gastos. Quando a gente faz a definição das nossas despesas fixas, semifixas e variáveis, a gente consegue começar a metrificar e separar aquelas despesas, principalmente as que são variáveis, para depois a gente trabalhar as semivariáveis. Ou seja, se eu tenho um orçamento mais apertado, eu vou sair menos, eu vou jantar menos em locais diferentes, eu vou sair menos com os meus amigos, viajar menos e por aí vai. Se eu tenho meu orçamento mais comprometido, eu posso, naquele mês ou naquele período específico, gastar menos com determinadas regalias. Por exemplo, fazer uma compra com uma maior quantidade de produtos, fazer gastos desnecessários. Dica número 3. Negociar as suas dívidas. A partir do momento em que eu considero que eu tenho dívidas, o primeiro processo que a gente tem que fazer é evitar os atrasos. Por exemplo, o cartão de crédito, ele tem os juros mais altos de todo o sistema bancário e financeiro, podendo chegar até 350% ao ano. Portanto, eu negociar as minhas dívidas para que eu não tenha atrasos é fundamental. Dica número 4. Pagar mais do que o mínimo. Vamos dar um exemplo de que o seu orçamento ele já está comprometido, você já tem muitas dívidas e a fatura do seu cartão de crédito está muito alta. Primeiro processo que você tem que pensar é que a partir do momento em que você faz um pagamento do valor do mínimo, todos os outros gastos que você deixa para frente, eles vão entrar com um encargo de atraso, ou seja, você pode chegar naqueles até 350% ao ano. Então isso vira um valor exorbitante. Então sempre que você puder dar preferência para o valor que você paga de taxas mais altas, como por exemplo o cartão de crédito, pagar o valor integral ou mais próximo do integral, melhor. No caso de você não conseguir, a gente entra na dica número 5, que é o quê? Cuidado com os parcelamentos do seu cartão de crédito. Quando você não tem dinheiro para pagar aquela fatura que está muito alta, você pode fazer o parcelamento daquela fatura. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe. Quando você não tem dinheiro para pagar o valor integral da fatura, você vai dividir pagando uma entrada naquele mês e o restante será parcelado nos outros meses.
Porém, nos outros meses você também provavelmente vai ter uma fatura de cartão de crédito. Então, tomar muito cuidado com aquele efeito bola de neve que a gente fala. Então, fazer um parcelamento consciente e com cuidado, ele é fundamental para que você tenha uma finança equilibrada. Dica número 6. Troque as suas dívidas. Quando você não tem um valor suficiente para poder fazer o pagamento de todas as suas despesas que você contratou naquele mês, o ideal é você trocar sempre a dívida mais cara pela mais barata. Por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito em que esse cartão você tem até 350% de juros ao ano, eu posso trocar por um empréstimo, seja ele no aval ou seja ele com a garantia. Lembrando que quanto melhor a garantia, mais forte essa garantia, mais barato são os juros que você vai pagar nessa operação. Então, dar preferência para fazer empréstimos com uma garantia, seja um carro, ou seja uma casa, ou seja até um valor de investimento que você possua, isso vai ser fundamental para que você consiga equilibrar as suas finanças de uma maneira mais barata. Dica número 7. Antecipe as suas parcelas. Vamos ao exemplo em que você teve que parcelar suas faturas porque você não estava tendo capital suficiente para poder pagar naquele mês. O fundamental, depois que você parcelou e encontrou o seu valor de pagamento por mês, a partir do momento em que o seu orçamento começa a ficar mais tranquilo, mais folgado, dê preferência para você antecipar essas parcelas. Lembrando que os juros de um contrato que você faz parcelado, ele se dá proporcional ao prazo que você contrata. Ou seja, quanto menos tempo eu utilizo para poder pagar esse contrato, menos juros eu vou pagar. Então fica essa dica. Dica número 8. Não gaste até o limite do seu cartão. Geralmente, as análises de crédito dos bancos, elas analisam a sua renda mensal para poder estipular o seu limite. Porém, devido a essa quantidade de acessos de mercado que nós temos para vários bancos concedem o crédito para você e não fazem a devida análise da sua renda. Aí você pega o cartão no banco X, no banco Y, no banco Z e por aí vai. Aí você fica com uma capacidade de crédito muito alta frente à sua capacidade de pagamento. Então o processo fundamental é: não gaste até o limite do cartão. No momento de você contrair uma dívida, sempre preste atenção em todos os valores de compra que você tem concentrado e comparando com a sua capacidade de renda mensal. A partir do momento que você considera o seu valor que você ganha por mês, vai ser muito mais fácil você controlar as suas despesas. Dica número 9. Procure pagar à vista. Sempre que você tiver disponibilidade de pagar antecipadamente ou à vista suas despesas que são recorrentes, você tem uma capacidade de caixa muito mais interessante. Mas aí você fala comigo: mas Luiz Felipe, você acabou de falar para mim que o cartão de crédito é uma excelente ferramenta. Sim, mas evite fazer o pagamento parcelado de despesas que você costuma utilizar mensalmente. Por exemplo, abastecer o seu carro, fazer compras no supermercado e por aí vai. A partir do momento em que você parcela dívidas de despesas que são correntes, você vai transferir para o mês que vem uma despesa que você já utilizou. Então evite parcelar as suas dívidas. Outras dicas que eu vou passar para você é: principalmente, nunca empreste o seu cartão para alguém. Por melhor que seja o seu relacionamento com essa pessoa, nunca empreste o seu cartão. Porque no momento que a pessoa não tiver capacidade de pagamento, ela simplesmente não vai pagar. E quem vai ter que pagar vai ser você. O banco ou qualquer outra instituição financeira não vai querer saber se você emprestou seu cartão ou não. Ele quer receber. E aí, assim, é fundamental para que você tenha esse controle emocional, e saber dizer não nesses momentos é fundamental. Cuidado com os golpes. Hoje o mercado ele é muito agressivo com relação a propagandas, a dinheiro fácil e a promessas que geralmente são duvidosas. Então, duvide de tudo. Não existe almoço de graça no mercado. Portanto,
Cuidado com os golpes. Esse conteúdo fez bem para você? Então, se fez sentido para você esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso. E não esqueça, uma mentalidade financeira forte faz com que a gente tenha tranquilidade no futuro. Até a próxima!